O vídeo dessa semana trata dos bárbaros assassinatos de 42 meninos entre 1989 e 2003, nos estados do Pará e Maranhão. Esse caso teve repercussão internacional e ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados, em referência ao modus operandi do criminoso. Ele removia a genitália das suas vítimas, todos garotos entre 4 e 15 anos. É recomendável que vocês preparem o estômago para o que vem a seguir. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Em 17 de novembro de 1989, em Altamira, sudoeste do Pará, um menino de 10 anos foi convidado por um homem desconhecido que empurrava uma bicicleta vermelha para colher mangas maduras no meio da mata. Após caminharem por cerca de 20 minutos, o homem surpreendeu o garoto e colocou um pano embebido com um líquido de cheiro forte no seu rosto, provocando seu desmaio. Ao acordar, o menino percebeu que sangrava na região da genitália e, mesmo fraco, reuniu forças para pedir por ajuda. Apesar da gravidade das lesões, ele escapou com vida. Esse garoto pertence ao pequeno grupo de sobreviventes das abordagens do tal homem. O outro grupo, que não teve a mesma sorte, se é que podemos dizer assim, contém 42 meninos. Em 1990, os casos de desaparecimentos de garotos eram cada vez mais frequentes em Altamira, mas as autoridades tratavam os casos isoladamente, sem qualquer relação com o outro. Com o passar dos meses, foram encontrados 12 corpos emasculados, ou seja, sem as genitálias. As vítimas estavam nuas, com marcas de tiro, queimaduras de cigarro, sinais de violência sexual, orelhas e dedos mutilados, olhos arrancados, e todos eles tinham um pedaço da gola da camisa faltando. Com essas informações em mãos, a população passou a espalhar o boato de que uma antiga seita satânica estava na ativa novamente, sequestrando crianças e adolescentes para sacrifícios em rituais de magia negra. E de acordo com a Justiça do Pará, os crimes realmente foram cometidos por uma seita satânica. Ela é conhecida como Luz, Lineamento Universal Superior. Tem sede na Argentina e prega mentalizações e contatos com seres de outros planetas. Ela é alvo de investigações sobre tráfico de órgãos para o exterior. E além do Pará, a seita supostamente tem ramificações em Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Paraná. A linha investigativa apontava que os membros da Luz eram os médicos ginecologistas Anísio Ferreira de Souza e Césio Flávio Caldas Brandão, os ex-policiais militares Aldenor Ferreira Cardoso e Carlos Alberto Santos Lima, o comerciante José Amadeus Gomes, o fazendeiro Amailton Madeira Gomes e a vidente Valentina Andrade Viana. Os garotos teriam sido sacrificados para obtenção de poder, riqueza e virilidade. Os médicos seriam os incumbidos de fazer a extração do órgão sexual das vítimas. Os ex-policiais seriam os encarregados de fazer a segurança do local dos crimes. O fazendeiro seria o responsável por atrair as crianças para a mata e a vidente supostamente comandava os rituais. Testemunhas afirmaram que viram o médico ginecologista Anísio Ferreira em cultos com orações ao Deus das Trevas. Uma delas disse que viu o médico carregando um isopor com o pênis de uma criança acomodado lá dentro, mas pouco tempo depois essa testemunha foi assassinada. Disseram ainda que na época em que esse médico trabalhava em uma clínica em Imperatriz, no Maranhão, teria entregado o corpo de uma criança que faleceu na clínica para a família, mas sem os órgãos genitais. De acordo com outro testemunho, uma mulher teria feito parto cesariana com esse médico, mas não ficou com a criança, porque, segundo ele, a gravidez era psicológica e não havia bebê nenhum ali. Em 1994, uma menina afirmou em depoimento que viu o médico Césio Flávio Brandão e outros 2 homens arrastando 2 meninos pelos cabelos para dentro da mata, e que algumas horas depois viu o grupo trazendo os garotos mortos. Disse que um deles estava nu, com os olhos furados, que os 2 tinham muito sangue na região da genitália e que aparentemente estavam sem os pênis.
Contra Césio, ainda existe um outro depoimento. Uma testemunha disse ter visto ele sair da mata com um facão sujo de sangue e dias depois foi encontrado um garoto morto exatamente naquela região. Já o fazendeiro Amailton Madeira Gomes, segundo as investigações, era quem atraía e violentava os garotos. Testemunhas o teriam visto com a camisa suja de sangue depois do desaparecimento de uma das vítimas. E Valentina Andrade, a vidente, ainda era acusada na época pelo desaparecimento de uma criança e pelo assassinato de outra, em 1992, lá no Paraná. E lá na Argentina, ela também é acusada de crimes não esclarecidos. Após a prisão dos 7 suspeitos, os crimes cessaram, exceto por um assassinato que foi supostamente planejado pelo pai do fazendeiro Amarilton com o objetivo de desviar as atenções. Laudos periciais foram realizados e constatou-se que os pênis não teriam nenhuma serventia para fins de transplante, tendo em vista a forma como foram cortados. Sem provas suficientes, eles foram liberados e o processo foi arquivado. Um ano depois, ainda sem resposta sobre a autoria das mortes, a polícia reabriu as investigações e decidiu prender os ex-médicos Césio e Anísio e o ex-policial militar Carlos Alberto. Entretanto, pouco tempo após serem presos, vários assassinatos com as mesmas características foram registrados no Maranhão. Em julho de 2001, a Corte Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, passou a pressionar as autoridades brasileiras para a captura do responsável. A partir daí, a polícia maranhense mudou a sua linha de investigação. Inicialmente, acreditava-se que cada crime tinha um autor diferente, mas uma nova linha investigativa estudava uma seita que supostamente usava genitálias masculinas nos seus cultos, assim como no Pará. Importante mencionar que um padrão era seguido. Se uma vítima era encontrada com a orelha esquerda arrancada, o próximo garoto era encontrado com a orelha direita mutilada. Levantaram a hipótese de um assassino em série, mas ela logo foi descartada. Naquela época, serial killer estava apenas no imaginário brasileiro como algo distante e fictício, como um filme de suspense norte-americano. Com as investigações lentas e infrutíferas e a OEA na cola das autoridades, a Polícia Federal entrou em cena. Enquanto isso, mais garotos eram assassinados. Naquela altura, já se somavam 29 homicídios só no Maranhão. Em 2003, Jonathan Silva Vieira desapareceu. Ele foi visto saindo de sua casa no povoado São Brás dos Macacos, interior do Maranhão, acompanhado do mecânico de bicicletas Francisco das Chagas Rodrigues Brito. Dias depois, o seu corpo foi encontrado na mata com as mesmas características dos outros garotos. Francisco foi chamado para prestar depoimentos e acabou confessando a autoria dos assassinatos. Informou ainda que os corpos dos garotos que ainda não haviam sido encontrados jaziam enterrados no seu quintal. E como se não fosse o bastante, ele disse que aqueles 12 meninos de Altamira foram mortos por ele na época em que ele morava no Pará. Em certo momento do depoimento gravado, Francisco diz, abre aspas, eu falei para eu livrar a barra de quem está lá pagando por uma coisa que a pessoa não cometeu, que é muito triste. Fecha aspas. Se referindo aos médicos Césio e Anísio e ao ex-policial militar Carlos Alberto, que naquela altura já estavam presos em Altamira. Mas eles não foram os únicos presos. No intervalo entre os crimes e a confissão de Francisco, muitos anos se passaram. E durante esse período, outras pessoas foram acusadas pelos assassinatos de algumas dessas crianças, como é o caso de Robério Ruiz, por exemplo, que ficou preso por 6 anos, 4 meses e 14 dias, até que se provou sua inocência. Hoje em dia ele mora em São Paulo na tentativa de reconstruir a sua vida. Outro acusado pelos crimes foi o morador de rua Rotílio de Souza, que morreu pouco tempo depois na delegacia sob circunstâncias misteriosas. No entanto, novas mortes, nos mesmos moldes das anteriores, continuaram acontecendo, mostrando assim que o assassino não era ele e as investigações recomeçaram. Mas quem é Francisco das Chagas? Maranhense, também conhecido como Chagas, nasceu em 1965 e cresceu em um ambiente familiar totalmente desestabilizado. Sua mãe saiu de casa quando ele tinha 4 anos e seu pai foi embora 2 anos mais tarde. Francisco foi criado com sua avó, que era muito rígida e mantinha um papel colado na parede para anotar as danações do garoto em uma espécie de lista.
Quando a tal lista chegava em 8 traquinagens, a sua avó o mandava ir para a mata escolher o galho com o qual apanharia. E assim ele fazia. Ele relata que vendia bolo durante a infância para ajudar nas despesas da casa e que foi abusado sexualmente por um tio seu. Informou ainda que o seu passatempo favorito era atirar pedras em gatos da sua vizinhança. O tempo se passou, ele casou e teve 2 filhos. Se divorciou mais tarde e mudou-se para Altamira. Por lá, arranjou um emprego numa mecânica e consertava bicicletas. Disse ainda que um negócio ia falando no ouvido dele, pedindo para ele cometer os crimes. Então ele procurava por garotos nos arredores da sua casa, da dos seus parentes e da mecânica onde trabalhava. A conversa para atrair as vítimas para a mata variava entre catar frutas, empinar pipa e caçar passarinhos. Informou ainda que via um bicho na sua frente que se parecia muito com o seu tio abusador e que só desaparecia quando ele matava os meninos. Francisco colaborou com os policiais, mostrando até mesmo onde havia enterrado os corpos dos 3 garotos maranhenses que ainda não tinham sido encontrados. Todos estavam nos arredores da sua casa. E lá dentro da residência encontraram orelhas, dedos e os pedaços de camisetas dos garotos que faltavam. Na delegacia, Francisco detalhou todos os crimes. Mencionou que tinha cortado o dedo médio da mão direita de um certo menino e, enquanto isso, os policiais, com o laudo cadavérico da vítima em mãos, confirmavam aquela informação. Era realmente o dedo médio que faltava. E assim foi se seguindo com todos os outros garotos. Foi constatado que Francisco estava por perto dos locais onde os 42 corpos foram encontrados nas datas dos crimes, seja na cidade de São Luís, Codó, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Altamira. Em setembro de 2004, cerca de 6 meses após confessar a autoria dos assassinatos, Francisco concedeu uma entrevista à revista Carta Capital e mencionou aqueles presos no Pará. Abre aspas. Eles não têm nada a ver com esses casos de Altamira que eu falei. Se esse pessoal está preso por causa disso, eles estão presos em vão. Estão prendendo o inocente. Quando eu tive a oportunidade de falar sobre os casos de Altamira, porque esses casos, eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês. Se eu não quisesse ter falado, eu não tinha falado e não ia livrar a pele daqueles coitados que estavam lá. A pessoa está pagando por uma coisa que ela não fez. Fecha aspas. Alguns meses depois, Francisco passou a negar a autoria dos crimes e a se esquivar das perguntas, mas o cerco estava bem fechado à sua volta. Um laudo foi realizado e ele foi identificado como um psicopata. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com aquele pessoal lá do Pará que foi acusado depois dessa confissão. Bom, Césio, Anísio e Carlos Alberto foram condenados por um júri popular em 2003, já os outros foram absolvidos por falta de provas. Os que foram presos continuam presos, mas a defesa tenta recursos para a realização de um novo julgamento. Como eles foram julgados e condenados no Pará, dependem que o Ministério Público paraense investigue os crimes que Francisco disse ter cometido na cidade de Altamira, o que provavelmente não vai acontecer, porque a promotora do caso disse que Francisco conseguiu enganar a Polícia Federal usando o conhecimento dos casos que ocorreram em Altamira na época em que ele morava lá. A confissão de Francisco não a convenceu. Para ela, tudo o que ele falava não batia com o processo. Finaliza dizendo que a sua consciência está tranquila, que os autores dos crimes em Altamira já estão presos. Anísio Ferreira de Souza foi condenado a 77 anos de prisão, Césio Brandão a 56 e Carlos Alberto a 35 anos. A polícia maranhense, inclusive, investigou se Francisco tinha alguma coisa a ver com os rituais satânicos, mas acabaram concluindo que não, que ele agia sozinho mesmo. As famílias dos meninos mortos no Pará não acreditam na sua confissão. Segundo eles, tem alguém querendo colocar todas as mortes nas costas de Francisco. Hoje em dia, os policiais civis e federais envolvidos na investigação acreditam na inocência dos condenados no Pará. Disseram que foram usadas modernas técnicas de investigação, inclusive aquelas usadas com serial killers, e reafirmaram a sua conclusão sobre o caso. Foi Francisco quem matou aqueles 42 garotos, 30 no Maranhão e 12 no Pará.
Francisco passou por vários julgamentos e só 10 anos depois da sua prisão foi que ele recebeu a sua pena atual, que ultrapassa os 385 anos. Atualmente, ele está recolhido na Unidade Prisional de São Luís, em regime fechado, de onde inclusive já tentou escapar com a ajuda de outros presos, mas acabou não conseguindo. E você, o que acha? Foi tudo culpa do Francisco mesmo ou tem mais gente envolvida? Bem, independente da sua resposta, Francisco das Chagas é considerado hoje um dos maiores serial killers do Brasil, matando por 15 anos sem levantar qualquer suspeita. E o caso de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra mim, beleza? A gente se vê semana que vem. Tchau!